E aí, pessoal, tudo bem? Ó, Matemática 2, terceiro ano médio, tá certo? Professor Glauder, LV2, Frente C, Geometria de Posição e Poliedros. Vai da página 266 até a página 274, tá bom? Que itens nós iremos abordar com vocês nesse capítulo? Postulados, posições relativas, projeção ortogonal, poliedros, poliedros convexos e não convexos e os poliedros regulares, tá certo? Teoricamente, pessoal, esse capítulo aqui é mais de definição, tá bom? Então, prestem atenção nas definições de vocês, nas definições, tá certo? Eu vou estar seguindo aqui o livro digital. Para quem está com o livro físico, segue o livro físico, começando na página 266. E para quem está com o livro digital, coloca aí na página 266. Atividade de vocês, QR Code da página 266, dos dois QR Codes que tem, tá bom? Que aparecem lá. Vocês vão fazer um relatório, certo? Entregar para o professor de vocês. E a atividade desenvolvendo habilidades da página 273 e da página 274, tá bom? Então, pessoal, seguinte, ó, quando nós estamos trabalhando com figuras de geometria de posição e poliedros, o que acontece? Teoricamente, nós temos que ter uma noção básica de postulados, ou seja, são axiomas. Glauder, o que é isso? É aquela ideia que não preciso comprovar nada matematicamente para saber que aquilo existe. Tá bom? Vamos embora nós. O que são postulados? Olha só. Básico. Só vou explicar para vocês o básico para vocês conseguirem entender. Tá bom? Por dois pontos distintos, passa uma única reta. Pessoal, ó, ponto A e o ponto B. Eu só tenho uma reta passando por eles. Tá bom? Uma reta R. Olha só. Outro postulado. Por três pontos distintos, não colineares, determina-se único plano. Glauder, se for colinear, eu não tenho plano. Tá bom? Porque aí eu posso ligar, ó, do A para o B, do B para o C e do C para o A. Aí aqui eu tenho uma figura plana. Eu formo um triângulo. Tá certo? Outro postulado. Se uma reta tem dois pontos distintos em um plano, então todos os pontos da reta pertencem a esse plano. Ó, se uma reta tem dois pontos distintos, diferentes, em um único plano, em um plano, todos os pontos da reta pertencem ao plano. Ó, se a reta está no plano, e os pontos vão estar onde? No plano. Tá bom? Teoricamente, ó, vocês estão vendo que é só explicação básica. Beleza? Outro ponto. Um ponto de uma reta divide ela em duas semirretas. E esse ponto é dito como origem. Qual é a diferença de reta para semirreta? A reta, você não sabe onde ela começa e não sabe onde ela termina. Já a semirreta, já está dizendo, é uma semi. Ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Tá bom? Então, quando você marca o ponto na reta, esse ponto passa a ser a minha origem. Tá bom? Uma reta de um plano divide em dois semiplanos, em que tal reta é a origem dos semiplanos. Pessoal, ideia básica. Você tem um plano, você tem uma figura, tá aqui, ó. Tá certo? Você tem aqui um plano e eu vou traçar uma reta. Essa reta está dividindo esse meu plano ao meio, onde eu tenho um plano alfa agora e um plano o quê? Beta. Tá certo? Então, você tem um plano. Está exemplo básico, tem uma folha de caderno, dividiu ao meio, passou uma reta, tu está dividindo a folha. Pode ser ao meio, tá bom? Como também não pode, tá bom? Um plano divide o espaço em dois semi-espaços, sendo esse plano a origem do semi-espaço. É a mesma ideia da reta. Só que agora eu vou estar aumentando. Eu não tenho mais uma reta, eu vou ter um plano. Tá bom? Vamos lá. Duas retas RS são ditas paralelas quando forem coplanares e a intersecção for vazia, ou quando forem coincidentes
ou seja, R, tá certo? Coincidente a S. Nesse caso são ditas paralelas e coincidentes. Olha só, tu tem um plano, tá bom? E nesse plano tu tem duas retas paralelas, tá bom? E aí, se coincidem, elas estão se encontrando? Não, mas elas estão aonde? No mesmo plano, tá bom? Outro ponto. Por um ponto exterior a uma reta S, passa uma única reta R paralela a S. Postulado de Euclides está aqui, ó. Por um ponto exterior a uma reta S, está aqui a tua reta S, passa uma reta R paralela. Ou seja, se eu tenho aqui uma reta S e eu boto um ponto fora dessa reta, vai passar uma reta paralela. Lembra, por um ponto pode-se passar infinitas retas, e dessas infinitas retas, uma é paralela à reta S. Tá certo? Vamos lá para a próxima. Por um ponto, ó, duas retas paralelas e uma terceira são paralelas entre si. Olha só, eu tenho duas retas, a reta R e a reta T, são paralelas, elas não têm um ponto de encontro, certo? Elas não se cruzam em nenhum momento. Então, se por acaso eu traçar uma reta S paralela a qualquer uma delas duas, essa reta S vai ser paralela a outra, e elas três serão paralelas entre si, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, vocês estão vendo que não tem cálculo. Teoricamente é só leitura e interpretação dos assuntos que vocês têm. Isso aqui, pessoal, é noção básica, tá certo? Olha só, posições relativas. Primeiro, retas concorrentes, retas coplanares, mesmo planares, planos, tá bom? Cuja a intersecção é o único ponto, ou seja, para ser uma reta coplanar, elas vão se cruzar, elas vão ter um ponto de intersecção, tá bom? Retas reversas é quando a intersecção ela é vazia e elas não são coplanares e nem paralelas, tá bom? Exemplo básico. Você pega o chão da sua casa, certo? E faz um risco com o teu lápis. Você fez uma reta. Aí tu pega uma folha, certo? Coloca na parede e faz uma reta. Elas não são coplanares, certo? Estão em planos diferentes e elas não serão paralelas. Por quê? Porque uma vai estar no chão e a outra vai estar onde? Na parede. Elas não têm um ponto em comum. Elas não irão, de maneira nenhuma, ter um ponto de intersecção. Elas não irão se cruzar. Beleza? Vamos lá. Dadas retas reversas RS, um ponto P exterior à reta R, ou seja, fora da reta R, o ângulo entre RS é dado pelo ângulo entre as concorrentes R1 e S1, que são respectivamente paralelas às retas R e S por P. Retas perpendiculares, ó, diferença de retas perpendiculares para retas concorrentes é que a reta concorrente elas vão ter um ponto de intersecção. Já as retas perpendiculares, elas terão ponto de intersecção, agora tem uma característica, elas terão fazer um ângulo de 90 graus. Elas vão encontrar e terão esse ângulo reto aqui, ó, de 90 graus. Tá bom? Vamos lá. Uma reta R é paralela ao plano alfa se ela pertence ao plano ou se há alguma reta S nesse plano. Tal que RS são paralelas. Traduzindo, uma reta R ela vai ser paralela a um plano, certo? Se ela pertencer ao plano. Ou se por acaso essa reta S, uma reta S, for contida nesse plano também. Exemplo básico. Tu pega uma linha, uma folha toda do teu caderno e traça uma reta.
faz uma reta, tá bom? Para você ter outra reta paralela, você faz uma reta ao lado, tá certo? Então você tem uma reta R paralela ao plano. Exemplo básico, as linhas do seu caderno, tá certo? São retas paralelas, as linhas da sua folha. Vamos lá, olha só. Quinto ponto, dois planos são secantes quando a intersecção da reta é uma reta e são paralelos quando a intersecção é vazia. Exemplo básico, pessoal, ó. Tu tem o teto, certo, da sala de aula de vocês, que é uma sala de aula forrada, e tu tem um piso. O teto e o piso, eles não se encontram. Então aí você tem planos paralelos. Os planos são secantes quando eles terão o que? Um ponto de intersecção. Exemplo básico, o encontro das paredes. O encontro de duas paredes. Elas têm um ponto de intersecção. E esse ponto de intersecção forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Agora com uma condição, pessoal. Esse ponto de intersecção, para ele ser planos secantes, não é obrigatório, tá certo? Fazer um ângulo de 90. Pode ser qualquer valor de ângulo. Vamos lá. Teoremas. Uma reta e um plano, fora deles, determina o único plano que os contém. Exemplo básico. Se você desenhar uma reta e botar um ponto fora dele, certo? Eles podem estar no mesmo plano. Duas retas concorrentes determinam um único plano. Duas retas paralelas não coincidentes determinam um único plano. Tudo isso eu já trabalhei com vocês, acabei de falar. Por um ponto exterior ao plano alfa, existe um único plano paralelo a alfa, que contém tal ponto. Para esse ponto, ele ser delimitado com plano paralelo, esse ponto fora desse meu plano, ele tem que estar em outro plano. Tá bom? Vamos lá. Ó. Projeção ortogonal. Projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano alfa é o ponto P1, que corresponde à intersecção da reta que passa por P e ele é perpendicular. Pessoal, projeção ortogonal é como se, ideia básica, é como se fosse uma sombra. Você vai ter um plano e um ponto, tá certo? Quando você incidir uma luz, ele vai fazer a sua sombra. E essa minha sombra tem um ponto. Essa é a minha projeção ortogonal. Exemplo básico para vocês. Quem assistiu o filme dos Vingadores, certo? Tem o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, quando ele está mexendo com a Jarvis ou com Sexta-feira, ele faz a projeção ortogonal, certo? Ele mexe com um determinado objeto e ele faz a sua projeção no espaço, tá bom? Isso é uma projeção ortogonal, tá certo? E aqui você tem os exemplos. Vamos lá. Poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos que 2 a 2 possuem uma aresta em comum, certo? Então, poli são vários e edros, lados. Então, um poliedro é um sólido que tem vários lados. Esses lados podem ser congruentes ou não, tá bom? Então, aí você tem figuras espaciais. Tá aqui alguns exemplos de figuras espaciais. Vocês têm pirâmides, vocês têm prismas, tá certo? Olha só, a união de poliedros, de polígonos, forma uma figura que é denominada superfície poliédrica. Olha só o exemplo, ó. Tu tem aqui essa pirâmide. Você tem um triângulo e você tem aqui o quadrado. A união desses dois polígonos, tá bom? Tá fazendo uma superfície. Para essas figuras é preciso considerar que dois polígonos não sejam coplanares. Lógico, para você ter uma figura espacial, certo? As faces não podem estar no mesmo plano, tá certo? Exemplo básico para você. Se você posicionar o seu celular em cima de uma mesa, você vai observar que apenas uma parte dele toca na superfície. Todas as demais, tá bom? E só serão tocadas se tiver planos nela, certo? Você comprou um celular, o celular vem dentro de uma caixa, tá bom? O que vai acontecer? Quando o celular está dentro da caixa, todas as superfícies estão encostadas em outras, tá bom?
Nesse caso aqui, elas não podem. Cada polígono que limita o sólido geométrico representa uma face, e cada lado comum representa uma aresta. E a intersecção dessas arestas tem vértice. Pessoal, toda figura espacial tem face, vértice e aresta. Tá bom? Face, vértice e aresta, vocês vão estar trabalhando com a relação de Euler ou de Euler. Tá bom? Como tem muita gente que adora ficar falando que é Euler ou Euler. Olha só. A relação de Euler, ele diz assim, ó, que se eu somar a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Vamos lá. Olha só o exemplo. Ó. Eu tenho aqui quantos nessa figura? Quantos vértices? São as pontas. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 vértices. Quantas faces? São todas as frentes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 5 mais 5, 10. Igual às arestas. Quando você somar, ó, contar as arestas, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 2, 10. Ou seja, esse poliedro, essa figura, ela existe. Então a relação de Euler é para comprovar que aquela figura ali ela consegue ser desenhada. Tá bom? A tua figura ela é uma figura espacial. O poliedro, ele só é classificado como regular se todas as faces são polígonos regulares e congruentes. Ou seja, cada vértice do poliedro parte de um mesmo número de arestas. Se você pegar exemplo de um cubo, certo? De um vértice, eu vou ter sempre 3. Eu vou ter um que vai para a direita, um que vai para a parte de trás e um que desce. Todos. Certo? E o cubo, ele é uma figura, ele é um poliedro regular porque ele é formado de 6 quadrados. Beleza? E aqui você tem exemplos, ó. O tetraedro, o icosaedro, tá bom? O livro já está especificando a quantidade de faces, vértices e arestas, tá bom? Pessoal, ó, com isso daqui, eu estou encerrando com vocês, certo? O capítulo, tá bom? Espero que a explicação tenha ficado de uma maneira bem clara e bem simples, tá certo? Acompanhe a correção dos exercícios de vocês, tá bom? E espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus e até a próxima.